como é que fica a ética? Porque na verdade a gente falou de engenharia social, a gente Uhum. falou dos atacantes e tal. Então, como é que fica a ética no lado É, do conceito de deception? essa é uma ótima pergunta, né? Porque, como a gente lá no começo falou, quando a gente fala em enganar alguém, parece que você está passando alguém para trás e não é uma coisa ética se fazer isso, né? Ou seja, mas de qualquer forma, a gente precisa entender onde é que nós estamos posicionados, tá? Existem grandes estudos a respeito disso, não vou dizer grandes, mas enfim, existem discussões em relação a isso, e se aplicar, eu estou enganando o meu atacante, se aquilo seria ético ou não, tá? Qual que é a grande, assim, como que a gente tem levado essa discussão? Tá? Essa discussão tem sido levada o seguinte: todo ponto que a gente coloca de informação falsa dentro do nosso sistema, a gente não está querendo fazer um hackback, né? Ou seja, eu não estou querendo entrar no sistema do meu atacante e destruir o lado dele. Não é uma guerra no sentido de, né, manda um míssil para cá e manda um míssil para lá. Porque isso seria, né, totalmente insano, né? Imagina numa escala, né, enorme. Não é essa a ideia de Deception. A ideia de Deception é você simplesmente colocar um território minado e que aumente o risco de exploração pelo nosso atacante. Então, Ou seja, um instrumento de defesa. instrumento de defesa, né? Então, aí nesse ponto de vista, seria ético a gente trabalhar com isso. Agora, se eu estou explorando uma fraqueza do lado de lá, para plantar também um malware na máquina dele, né? E aí atacar e roubar ou apagar informações, enfim, aí sim a gente está falando de uma transgressão, Tá legal. né, ética. Né? Então, não é essa a ideia da tecnologia de cyber defense. Né? Talvez para os militares seja interessante, não descobrir quem está atacando e Claro. talvez devolver o ataque. Talvez, né? As Talvez. histórias, Depende da estratégia deles, né? tal. Aí sim, né? Você tem N técnicas, né, militares, e é Sim. muito interessante de ler sobre isso, que você, por exemplo, coloca uma tropa aqui enquanto você está atacando em outro lado, né? Aí sim, porque aí a guerra ela é mais, né? Ou seja, é matar ou morrer, né? Então, aí sim. Não, e tem história linda da Segunda Guerra Mundial, que os aliados usaram infláveis, Sim. etc., para criar um exército falso e dissuadir Isso aí. a estratégia de defesa, de ataque dos exércitos nazistas, etc. Claro. Então tem história super. Operação Overlord, eu acho chamava, Sim. tem coisa muito bacana nessa linha. Sem E não é dúvida. nem tecnologia pura de software. Exatamente. E que foi efetivo, né, na época, porque da onde você estava observando, ali parece realmente um exército real. Exato. Era extremamente realista, né? Os tanques de guerra, lá, o Ghost Army, É isso lá, aí. era tudo inflável, né? Então, é uma forma de você guerrear, né? Então, Sim. é a arte da guerra, né? Exato. A gente, né? Lá de grandes tempos.